Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 451 Lixe nunca mais. 3. A transformação de Grim ficou progressivamente mais bizarra a cada momento que passava. Escamas metálicas vermelhas substituíram a pele enquanto uma cauda grossa crescia em suas costas. Seu rosto também foi deformado para se assemelhar ao de um crocodilo. De todas as coisas que ele poderia ter se transformado, Lixe murmurou. Sua aparência é bastante intimidante. Concordo com isso. Ashton respondeu, deixando de lado sua aparência. Não parece que ele será muito problemático de lidar. A aparência não faz justiça às suas capacidades. Lixe comentou. Um draconiano não deve ser menosprezado. Nem mesmo por você. Draconiano, uma espécie antiga que se pensava ser descendente dos dragões com base em sua semelhança. Ashton tinha ouvido falar deles antes, mas apenas em contos. Dito isto, aquele na frente deles era essencialmente o sucessor de um dragão. Não era surpresa que Lixe estivesse agindo com cautela. Qualquer descendente de dragão era perigoso, especialmente aquele criado pelo cajado. Bem, não adianta conversar, não é? Ashton disse enquanto jogava Balmond em direção a Grim. Era melhor derrubar alguém enquanto ele estava no meio da transformação do que deixá-lo se tornar seu eu mais poderoso. No entanto, Balmond não conseguiu nem arranhar o draconiano. O cajado do Éden estava protegendo seu portador lançando uma barreira para impedir que alguém interrompesse a transformação. Ashton e Lixe estavam impotentes e não podiam fazer nada além de assistir. Então é por isso que os precursores não mataram Lilith antes dela se transformar. Interessante. Agora não é hora de admirar o cajado. Ashton lembrou Astaroth. Se você tem uma ideia para interromper a transformação, ladre. Caso contrário, calha, seu idiota. Você acha que pode fazer algo que nem mesmo os precursores poderiam. Isso foi o que eu pensei. Em vez de tentar fazer o impossível, pense em maneiras de acabar com ele assim que a transformação estiver completa. As palavras de Astaroth fizeram Ashton pensar. Como os dragões eram imunes a veneno e fogo, usar Evenstolfall, ou Scorching Rain, estava fora de questão. Mesmo que as habilidades fossem práticas, ambas estavam em cooldown. Atlas, tente segurá-lo o máximo que puder. Atlas assentiu e ficou diante de seu mestre Lixe. Então Ashton se virou para Lixe em busca de conselhos. Já que Lixe sabia tão bem sobre os draconianos, ele também deveria saber sobre suas fraquezas. Pelo menos, era o que Ashton esperava. Infelizmente, suas esperanças foram destruídas um momento depois, quando Lixe balançou a cabeça. Sinceramente. Lixe então levantou numerosos esqueletos para dominar Grim quando sua transformação estava completa. Ashton fez o mesmo, mas sabia que era uma tática sem sentido. Nada mais. Eles ficaram em silêncio, esperando o inevitável. Um rugido repentino quebrou o silêncio. A transformação de Grim estava completa e, como tal, o cajado não tinha utilidade para ele. O draconiano não hesitou antes de descartar o cajado e atacar diretamente os esqueletos. Soldados esqueléticos portando escudos imediatamente pularam à frente para retardar a besta enlouquecida. No entanto, eles não duraram muito. O ímpeto de Draconian era uma força a ser enfrentada enquanto ele empurrava hordas de esqueletos como galhos e se dirigia direto para Ashton. Foi então que Ashton teve uma visão clara de seu inimigo. Brandindo escamas vermelhas e gravuras negras por todo o corpo, Grim ficou a poucos metros de distância dele. Seus olhos verdes pálidos e inchados estavam focados apenas em Ashton. Uma aura de sede e de sangue insaciável cercou o draconiano. Por que o filho da puta está tão obcecado por mim? Ashton levantou uma sobrancelha. Até onde eu sei, eu não fodi a esposa de ninguém, não é? Talvez você transou com ele. O que eu te disse sobre não proteger seus sentimentos dos outros. Foda-se. Veja, isso é o que eu estava tentando dizer. Antes que Astaroth pudesse continuar disparando seus tiros, Draconian disparou outra coisa. Ele soltou sua respiração ardente, e os esqueletos entre ele e Ashton foram transformados em cinzas. Grim caminhou até Ashton. Seu rosto estava a centímetros do mutante.
Nenhum deles desistiu do desafio até. Bom! Ashton disse, e no momento seguinte, Atlas agarrou o draconiano pelo rabo e o arremessou pela sala. No entanto, asas surgiram nas costas da criatura enquanto ele se estabilizava no ar. Draconian olhou para seu novo alvo e voou em direção a Atlas com uma rapidez alarmante. No entanto, desta vez, ele foi recebido com o punho de Ashton quando este bateu a cabeça do primeiro no chão. Ao mesmo tempo, Lish lançou uma série de maldições sobre a criatura, diminuindo-a consideravelmente e, ao mesmo tempo, reduzindo sua estatística de defesa. As maldições eram a única maneira de Lish dar a Ashton uma chance de lutar. Sem qualquer hesitação, Atlas e Ashton pularam no draconiano. Seus socos e chutes logo começaram a dominar a criatura. Draconian estava confuso. Ele não conseguia ver o que estava acontecendo, muito menos revidar. Uma almôndega gigante na frente de dois leões. Esse era o estado em que o Draconian se encontrava. Frustrado com a situação, Draconian bateu suas asas na tentativa de repelir seus agressores. No entanto, quando ele revelou suas asas, Ashton e Atlas as agarraram e puxaram com toda a força. A intenção deles era clara. Eles queriam tirar a capacidade de manobra de Draconian. Mas a tarefa era desafiadora. Em retrospectiva, Ashton cometeu um grave erro. Como os dois estavam segurando as asas de Draconian, não havia ninguém para impedir a criatura de usar sua respiração novamente, que ele prontamente mirou em Lish. Uma enorme onda de fogo envolveu Lish, que estava muito ocupado lançando maldições. Em um instante, Lish foi transformado em cinzas, assim como as maldições que ele usou em Draconian. Assim que ele recuperou sua velocidade e defesa, livrar-se de seu Ashton e Atlas não foi complicado. Draconian mirou em Atlas e derrubou com outro sopro de fogo. Ashton percebeu isso e correu para proteger Atlas. No entanto, ele era tarde demais. Atlas se foi. Agora a luta era entre ele e a criatura. Mas antes que Ashton pudesse fazer um movimento, o draconiano derrubou com sua cauda musculosa. O sangue escorria da boca de Ashton quando ele quebrou as portas que levavam à área de recuperação de Ana. Draconian calmamente saiu da sala, surpreso ao encontrar mais inimigos para lutar. Sem esperar pelas instruções de Ashton, Celeste pegou Ana e correu para curar seu mestre enquanto o resto fazia o possível para ganhar tempo. Infelizmente, nenhum deles durou contra a respiração de Draconian. Porra! Celeste amaldiçoou enquanto preparava uma resistência final contra o descendente de dragões. Mas algo estranho aconteceu. Invocações destruídas que levariam horas para se regenerar foram curadas instantaneamente. Não só isso, todos eles ficaram consideravelmente mais fortes do que nunca. O que está acontecendo? Celeste se perguntou, mas foi interrompida. Lance um feitiço de barreira ao redor de Ana, agora. A voz de Ashton parecia estranhamente insensível. Celeste se virou para encontrar Ashton flutuando no ar. Mas isso não era tudo. Seu rosto estava meio podre, parecendo um morto-vivo. Um capuz de escuridão o cercou enquanto ele segurava firmemente uma foice. O Reaper evoluiu para o Green Reaper. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 452 Ceifador. Alguns momentos atrás. A visão de Ashton estava embaçada. Parecia que uma enorme nuvem escura o envolveu, deixando apenas uma pequena janela para ele olhar. Eu me sinto uma merda. Não havia um pingo de força em seu corpo. Seu corpo ainda estava sob controle, mas ele não conseguia sentir nada, nenhuma emoção, nenhuma dor, nada. Estranhamente, Ashton não conseguia nem ouvir a voz de Astaroth, mesmo sabendo que o bastardo estava falando alguma coisa. É assim que se sente a morte. Ashton pensou, nunca pensei que fosse tão vazio. Naquele momento, Ashton não se lembrava do que estava acontecendo. Não foi até que ele viu Celeste que ele se lembrou da luta e como o draconiano destruiu todos eles. Mesmo todas as suas convocações juntas não foram suficientes para detê-lo. No final, apenas Celeste ficou de pé. Mas Ashton sabia que era apenas um momento antes que ela se juntasse ao resto. Quando Ashton virou o olhar para o lado, ele viu Ana dormindo pacificamente.
Eu tenho de fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, algo se apresentou diante dele. A alguma distância, uma foice esperava por ele. Então você tem medo da morte? Uma voz ecoou na escuridão. Não conseguiu pensar em uma pergunta mais cringeir, não é? Eu não, respondeu Ashton. A morte pode me ter quando eu quiser, quando ela ganhar o direito de me reivindicar. Não antes disso. Não. Ainda. Mesmo em seu estado lamentável, sua voz era bastante ousada. Você é uma pessoa divertida, respondeu a voz. A morte estará ao seu lado, uma com a sua sombra. No entanto, não a confunda com sua aliada, pois ela o terá quando você menos esperar. Com essas palavras, a escuridão na frente de Ashton foi absorvida dentro dele. A onda foi o poder que ele sentiu ser inesquecível. Foi viciante. Era atraente. Ele nunca havia provado a morte assim antes, e queria mais. Muito mais. De volta ao presente. No momento em que Ashton apareceu diante dele, Draconian soube que as circunstâncias haviam mudado. Ele não era mais o predador, mas a presa. A única coisa em sua cabeça era fugir enquanto ainda tinha chance. Infelizmente, os mortos-vivos já o cercaram. Não vendo saída, Draconian mais uma vez lançou um ataque de fogo contra eles. Ashton não se mexeu. As chamas passaram por ele e atingiram sua convocação. A convocação foi destruída novamente. No entanto, eles se regeneraram assim que caíram. Draconian tentou recuar para a câmara, apenas para ser confrontado por uma quantidade esmagadora de soldados esqueletos. Quanto mais esqueletos draconianos destruíam, mais ferozes o resto deles ficava. Além disso, usar seu hálito de fogo continuamente não era uma opção. Sempre que a respiração era usada, precisava de algum tempo para se recuperar completamente. Se abusada com frequência, a chama dentro do draconiano acabaria por morrer, e ele também, já que a chama de um draconiano era como o coração de um humano. Em palavras simples, sempre que o draconiano usava suas chamas, ele essencialmente usava sua força vital como combustível. Liderando o ataque, Ashton bateu com a foice no chão e a fumaça negra envolveu todos na câmara. Habilidade exclusiva do Green Reaper, o domínio da morte foi ativado. Todos os mortos-vivos aliados receberão um aumento de 150% em suas estatísticas, e a eficácia de sua habilidade é aumentada em 100%. Inimigos dentro do domínio da morte perderão 1% de seu HP a cada segundo e suas estatísticas serão drasticamente reduzidas. Draconian ficou furioso e começou a esmagar todos. Mas se ele quebrou o esqueleto, queimou ou comeu, como a convocação, os esqueletos continuaram se regenerando continuamente. Em instantes, Draconian se viu preso ao chão enquanto os esqueletos continuavam atacando suas articulações e partes que não estavam totalmente cobertas pelas escamas. O draconiano estava sendo devorado vivo, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Em seu ato final de desespero, Draconian tentou explodir todos enquanto eles o engoliam. O fogo começou a se acumular em sua boca enquanto o draconiano apontava para o teto da caverna. Se ele não ia conseguir sair da cedência, ninguém também iria. Uma explosão poderosa teria sido suficiente para derrubar toda a caverna, transformando-a em uma sepultura para ele e seus inimigos. No entanto, segundos antes que ele pudesse desencadear o ataque mortal, o rosto magro de Ashton apareceu na frente e ele fechou a boca com força. Não importa o quanto o draconiano lutasse para se libertar, ele não podia fazer nada. Os esqueletos e os mortos-vivos o enfraqueceram além dos limites. Não havia nada que o draconiano pudesse fazer além de olhar para Ashton com seus olhos temerosos. Você causou um grande tumulto, Ashton sussurrou em seus ouvidos. Agora seja um bom rapaz e morra antes que eu o casse no inferno e o mate novamente. Draconian tentou prender a respiração, mas era tarde demais. Sem saída, o fogo que ele acumulou ricocheteou em seu torso. Ashton podia ver uma enorme bola de fogo descendo até o estômago de Draconian antes de explodir. Após um grande estrondo, as entranhas de Draconian se espalharam pela sala. Ashton, sua convocação e os esqueletos estavam todos encharcados de sangue e pequenos pedaços da carne de Draconian.
Apenas a cabeça do bastardo permaneceu intacta enquanto Ashton continuou segurando-o até a explosão para garantir que o fogo não tivesse outra saída do corpo de Draconian. E então... Termina, Ashton murmurou enquanto caía de joelhos. O tempo de Green Reaper acabou e Ashton voltou a ser seu eu original. A foice retornou misteriosamente ao seu inventário, esperando ser chamada pelo Green Reaper novamente em seu momento de necessidade. Os esqueletos ressuscitados simultaneamente se transformaram em pó, já que Ashton não possuía a maioria deles. Quanto à sua convocação, eles ficaram para trás, olhando avidamente para a cabeça do draconiano. Qualquer um que comesse receberia uma tremenda quantidade de poder. Mas Ashton não deixaria uma coisa tão preciosa a ser desperdiçada e imediatamente colocou a cabeça dentro de seu inventário. Algum dia, Ashton ressuscitaria o draconiano para cumprir suas ordens, mas por enquanto, o lugar do draconiano estava dentro de seu inventário. Onde diabos você estava? Você ficou cego ou quê? Ashton gritou. Eu estive aqui o tempo todo. Não, você não estava. Seu batimento cardíaco, sua respiração, tudo parou. Mas eu não consegui controlar seu corpo por algum motivo. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, Ashton murmurou quando notou algo em sua guia de informações. Sublinhando uma das classes do usuário foi alterada a força, morto-vivo, traço maior vírgula ceifador, parcial vírgula sublinhado eu me tornei um Zombirão Wolf capítulo 453 ceifador, 2. Green Reaper pode ter soado como uma classe dominada, e as pessoas morreriam para obter tal poder. Afinal, a capacidade de governar a morte não deveria ser tomada de ânimo leve. Ashton pensou mesmo enquanto ele era o Green Reaper. A onda de poder que ele sentiu não era nada como ele já havia sentido antes. Com poder como esse, esqueça os Shirans, mesmo governar os precursores não era um sonho irreal. No entanto, assim que esse poder se dissipou, Ashton sabia que nunca iria querer se transformar em um Green Reaper se pudesse evitá-lo. Ser um Green Reaper tinha um custo inimaginável. Não havia a garantia de que Ashton seria capaz de voltar a ser o que era antes se ele se transformasse em Green Reaper novamente. As palavras que ouviu antes de aceitar a foice foram estranhamente precisas. Eu poderia me tornar um com a morte. Ele murmurou. A frase foi confusa no começo, mas não mais. Tornar-se um com a morte significava que Ashton ficaria para sempre preso no corpo do Green Reaper. Além disso, ele nunca sabia quando a transformação acabaria sendo permanente. A conversão em si era como uma bomba a relógio, e esse era um risco que Ashton não estava disposto a correr. Dito isto, Ashton não se transformou voluntariamente em Green Reaper. De certa forma, a foice o coagiu a fazer isso. E não havia a garantia de que isso não aconteceria novamente. Em seu desespero, Ashton poderia novamente acabar cedendo ao seu desejo de poder, e tudo pelo que havia trabalhado seria em vão. Astaroth, me faça um favor. Ele pediu, se-lhe a foice dentro do inventário. Não importa o quanto eu implore, chore ou grite, não a dê para mim. Tem certeza, por favor, faça uma coisa por mim. Você é o único em quem posso confiar. Está feito. Não se preocupe, te peguei. Ashton suspirou de alívio. Apesar dos poderes que lhe foram dados, ele nunca mais quis passar por isso. No entanto, ele precisava ficar mais forte para garantir que um cenário como o atual nunca mais surgisse. Vamos nos concentrar nas tarefas de evolução por enquanto. Bem, há muito o que fazer. Deixe-me te mostrar. Como Astaroth disse isso, uma lista de tarefas apareceu na frente de Ashton. Um olhar foi o suficiente para Ashton perceber que o caminho à frente não seria fácil. Sublinhado tarefa S de evolução do lobisomem. Maior lute e derrote 10 seres de grau B. Maior transforme 2 criaturas em lobisomens. Maior adicione novos membros ao seu bando de lobisomens. Atualmente tem 7 lobisomens no bando. Tarefa S de evolução de vampiros. Maior consuma sangue fresco de 2 seres de grau B. Maior consuma sangue fresco de uma criatura lendária. Maior adicione um novo membro à sua família. Transforme outra criatura em seu escravo.
Tarefa S de evolução do Green Reaper. Maior maior criei um lixo. Maior maior criei e dou-me 10 invocações. Atualmente tem 10 invocações. Maior maior consuma o carne de uma criatura mítica. Sublinhado concluir essas tarefas levaria um tempo. Ashton franziu a testa. Apesar de ter níveis cumulativos equivalentes a um ser de nível A, concluir algumas das tarefas foi um pouco problemático. Lutar e consumir o sangue de seres de grau B foi muito fácil. Mas encontrar candidatos adequados e convencê-los a se transformar em lobisomens era uma tarefa chata. Como se isso não bastasse, formar um bando era mais fácil falar do que fazer. Enquanto servia a senhora, Ashton tinha visto em primeira mão como o gerenciamento de um bando pode ser problemático. Eu deveria ser capaz de gerenciá-los de alguma forma. Ashton murmurou enquanto examinava a lista. Como diabos devo consumir o sangue fresco de uma criatura lendária? Se a tarefa fosse consumir o sangue de uma criatura lendária, tudo o que Ashton teria que fazer era comprar um pouco de sangue. Dinheiro era um problema, mas não era como se Ashton não soubesse como ganhar mais dinheiro. No entanto, a palavra fresco tornou as coisas problemáticas. O sistema indiretamente disse a ele para caçar uma criatura lendária. Hydra era uma dessas criaturas, mas Ashton duvidava muito que algum dia conseguiria enfrentá-la novamente. A terceira tarefa de evolução vampírica também era problemática. Converter alguém em vampiro não era difícil, mas treiná-los para controlar sua sede e se comportar perto dos lobisomens que Ashton iria listar era uma história totalmente diferente. Eu já queria criar um lixo, então, apesar de ser um processo demorado, não preciso me esforçar para alcançá-lo. O mesmo vale para aumentar minha convocação. Ashton coçou o queixo. Vai levar tempo, mas chegarei lá em breve. A tarefa final, no entanto, consumir a carne de uma criatura mítica. É mais fácil encontrar uma criatura lendária do que uma criatura mítica. Ele suspirou. Apenas minha má sorte. Você sabe, você já tem uma criatura mítica com você. Apenas dizendo. Ashton ficou perplexo. Desde quando ele tem uma criatura mítica, seu monstro? Como você ousa sugerir tal coisa? Oi, não precisa ficar com raiva. Eu estava simplesmente apontados para a rota óbvia. Pegue seu caminho e enfie no seu cu. Ashton gritou quando seus instintos parentais entraram em ação. Se você ousasse olhar para Aegis com más intenções, eu vou chutar sua bunda mentalmente. Tudo bem, ponto anotado. Nada de comer o doguinho. Além disso, boa sorte em encontrar uma criatura mítica. A Ortiga pode nos ajudar. Agora que penso nisso, tenho que receber dela a minha parte dos ganhos. Como Ashton era o dono da rede de inteligência de Ortiga, de acordo com o acordo, ele tinha direito a receber 20% de sua renda coletiva. Isso também, sem fazer nenhum trabalho. A renda passiva nunca foi tão boa. Mas primeiro, Ashton olhou para a equipe. Tocar no artefato estava fora de questão e, depois do que vira, também não deixaria Ana tocá-lo. Não até ter certeza de que o bastão não lhe causaria nenhum dano. Sven, pegue aquele cajado e prenda-o em Valhalla. Ashton instruiu. Certifique-se de que ninguém brinque com ele, especialmente Celeste. Sim, mestre. Sven fez uma reverência e saiu com o cajado, seguido pelo resto. Agora então, vamos dar as boas novas aos Ocunianos, certo? Desde que você está vivo e chutando, tenho certeza que não será uma boa notícia para eles. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 454. Terceiro lobisomem. Ana recobrou a consciência quando Ashton chegou à saída. Ashton a contou tudo o que aconteceu enquanto ela estava fora. Exceto pela parte em que a morte se tornou uma com ele. Ashton já estava tenso com isso. Não havia razão para fazer Ana se preocupar com isso. E o cajado? Onde está? A voz de Ana ainda estava um pouco mais fraca do que antes. Já que você estava ocupado roncando, pedi Sven para levá-lo com ele. Ashton respondeu de brincadeira. Assim que eu fizer o check-in de Vulcan e ele de sua autorização, você poderá ficar com ele. Que chatice. Eu estava muito animado com uma nova arma. A conversa foi interrompida por um tiro perdido.
A arma estava tão mal apontada que nenhum dos dois teve que tentar evitá-la. No entanto, uma bala ainda era uma bala. Quando Ashton olhou para cima, ele percebeu que Ken estava parado ali junto com um punhado de mercenários da Água Dourada. Eles não falaram uma palavra, mas ficou claro que não tinham boas intenções depois de emboscar Ashton. Eu estava me perguntando quando você iria aparecer. Ken zombou deles. Já que você está aqui agora, por que você não entrega o artefato para nós e acaba com isso? Ashton pôde evitar rir da sugestão de Ken. Mesmo assim, ele achou que seria engraçado deixar o tolo pensar que ele estava no controle da situação. Por que diabos você está aqui? Isso não importa, não é? Ken riu, assim como o resto de suas tropas. O que importa é quanta dor você e seu amante querem suportar antes de entregar o artefato para mim. Bem, Ashton já estava ciente do que havia acontecido. Ao sair, Ashton notou os cadáveres de algumas pessoas vestidas com aquarelas douradas. Como não fazia muito tempo desde a morte deles, era fácil determinar que aquelas pessoas eram camaradas daquele que se transformou em draconiano. Muito provavelmente, essas pessoas entraram na caverna atrás dele e ficaram presas lá dentro. Alguns deles decidiram tentar limpar a masmorra, enquanto um casal ficou para trás. A barreira que cobria a saída foi destruída no momento em que Ana derrotou o Lich. Aproveitando esta oportunidade, aqueles que ficaram ao redor do portal podem ter corrido para entrar em contato com Kenny para obter ajuda. Bem, eu diria que o rapaz quer muito morrer. Talvez seja a hora de você conceder a ele seu último desejo. Talvez eu vá. Dito isso, uma coisa vinha incomodando Ashton há algum tempo. Ken estava agindo estranhamente confiante para alguém com o rabo entre as pernas até agora. Era quase como se ele soubesse algo que Ashton não sabia. Ah, entendo. O contrato que as duas partes assinaram exigia que cooperassem até que as feras fossem repelidas por Ashton. Como as feras não estavam mais atacando a cidade, seu contrato foi anulado. Ainda assim, atacar um ex-empregador era questionável e, independentemente da explicação que dessem à associação, eles seriam vistos de forma negativa. Ken poderia até ter sua licença de mercenário revogada. Considerando tudo, só poderia haver uma razão pela qual Ken estava disposto a arriscar tudo: o cajado do Éden. No entanto, essa falha contratual funciona em ambos os sentidos, significando que Ashton estava livre para matar Ken tanto quanto o contrário. Além disso, como já havia construído uma boa reputação, Ashton não temia ser condenado ao ostracismo pela associação. Deixe-me ver, Ashton murmurou enquanto contava Ken e seus soldados. 27 contra 2. Isso não é justo. HMPH. Pelo menos você sabe o seu lugar não é justo para você, disse Ashton antes de se lançar sobre Ken e seus homens. Um chute circular depois, Ken foi enviado voando para seus homens. Antes que qualquer um deles pudesse se equilibrar, Ashton deu um soco no chão, causando tremores e derrubando-os de costas. Como eu disse, não é justo para você, disse Ashton enquanto estalava os nós dos dedos. Este será seu único aviso. Abaixe-se. Seus números não significam nada para mim. Enquanto o resto dos soldados parecia derrotado e não queria morrer, Ken não estava disposto a desistir. Aos seus olhos, colocar a mão no artefato era mais importante do que a morte. De volta em seus pés, Ken investiu contra Ashton. Ele deu um soco no último, mas Ashton agarrou sua mão sem esforço antes de jogar Ken de volta entre seus companheiros. A frustração estava no auge na mente de Ken. Ele estava tão perto de seu objetivo e tão longe. Se ao menos conseguisse o cajado, todos os seus problemas desapareceriam. Afinal, os Metal Sharks eram bastante generosos em relação a essas coisas. Independentemente disso, Ashton estava diante dele como uma parede inexpugnável. Como você pode ser tão forte? Ken gritou frustrado. Você é apenas um aluno da série C. Você não deveria ser capaz de durar contra um aluno da série A como eu. Um aluno de primeira classe, você diz? De repente, um pensamento entrou na mente de Ashton. Ter um servo de classe parecia uma boa ideia. Além disso,
também resolveria a rivalidade entre ele e os mercenários de Goldwater com o mínimo de violência. Para ser sincero, não sei de que artefato você está falando. Ashton murmurou. Desde que você me atacou, eu pensei em brincar com você um pouco. Mas vendo você todo sério e merda, eu prefiro não. Que esquema você está tramando agora? Kieran estava sendo cauteloso com as palavras de Ashton. Afinal, todos viram o que ele fez com Nico depois de atraí-lo com uma conversa doce. Não é um esquema, mas uma troca. Ashton encolheu os ombros. Estou disposto a lhe dar a recompensa da masmorra, já que não tenho nenhum uso para ela, mas não de graça. Reaper, o que você Ana tentou interromper, mas Ashton piscou para ela, gesticulando para que seguisse o plano. Mesmo que não saibamos o que isso pode fazer, deve ser muito caro, considerando quão difícil foi limpar a masmorra. Você ouviu a senhora? Ashton encolheu os ombros. O que você diz? Se vocês, todos vocês, me derem todo o seu dinheiro e uma peça de equipamento, estarei disposto a abrir mão da recompensa. Claro, isso é a única maneira de você obter esse chamado artefato de mim. Enquanto o resto se encarava confuso, Kieran não perdeu tempo e transferiu todo o seu dinheiro para a conta de Ashton. Que porra vocês estão esperando, idiotas? Ele latiu para as tropas. Dê a ele seu dinheiro e equipamento agora. Xa-Xing. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 455. O terceiro lobisomem. 2. 1,32 milhões de ienos. Um largo sorriso apareceu no rosto de Ashton quando ele viu aquele número. Como o grupo mercenário Goldwater era bastante famoso na galáxia, ele esperava que eles tivessem uma quantidade decente, mas isso era mais do que ele presumira. Sem mencionar suas engrenagens. Eles devem me render um preço razoavelmente bom também. A avareza se acumula pobre, a caridade se enriquece. Isso é hilário vindo de um membro da espécie genocida que eliminou espécies por sua ganância pelo poder. Isso é. Não importa. Kieran estava ficando impaciente e não fazia nenhum esforço para esconder. Tendo cumprido sua parte no acordo, ele queria que Ashton honrasse sua palavra. Desfazer-se de seu dinheiro o incomodou um pouco. No entanto, a longo prazo, o artefato provaria ser mais útil. Algumas centenas de milhares de anos não eram nada comparados a um artefato mítico. Qualquer pessoa ciente da existência do artefato pagaria a ele de alguns milhões a centenas de milhões de ienos. A maneira como Ken viu isso, recebendo o pessoal de Ashton por um preço baixo, foi uma mensagem final de foda-se para o último. Mal sabia ele, Ashton estava jogando como um bando de tolos. Esqueça milhões de ienos. Ken teria sorte se algum tolo pagasse a ele mais do que um par de anos pelo cajado que Ashton lhe daria. Espero que esteja tudo do seu agrado. Ken comentou severamente assim que Ashton voltou. Se for, por que você não desiste do artefato e todos nós encerramos o dia? Ah, qual é? Pensei que estávamos nos tornando amigos. Ashton provocou o pobre rapaz. Bem, se você está com pressa, acho que não há nada que eu possa fazer a não ser me separar aqui. Ken não se incomodou em responder e estendeu o braço para Ashton, gesticulando para que entregasse o bastão. Ashton deu de ombros, pegou um bastão antigo do inventário e deu a Ken. As informações que Ken tinha sobre a equipe eram limitadas, pois apenas algumas pessoas sabiam disso. Mas ele sabia que o cajado do Éden não deveria ser tocado diretamente. Quando ele percebeu que o cajado havia sido cuidadosamente embrulhado com um pano protetor, ele sabia que o cajado era legítimo. No entanto, uma pergunta surgiu na mente de Ken por um momento. A julgar pela forma como Ashton estava se comportando até agora, não parecia que ele sabia muito sobre a equipe. Mas a maneira como ele evitou tocar no cajado significava que ele tinha que saber um pouco sobre isso. Eu sei que não é da minha conta, mas eu sugiro que você não faça contato direto com a equipe. Ashton murmurou. Alguém da sua equipe fez isso, e ele se transformou em uma espécie de monstro. Infelizmente, eu tive que matá-lo. Ashton deu um soco final em Ken. Já que somos grandes amigos, eu não gostaria que seu rosto ficasse mais feio do que já é. Então, é melhor manter o pano em volta dele até descobrir como desativar essa maldição.
Obrigado por seu amigável conselho, Kearney resmungou com os dentes cerrados antes de sair. Terminamos aqui. Para o navio, agora. No momento em que eles desapareceram, Ana caminhou até Ashton, julgando com seus olhos ardentes. O que? Ele perguntou. Estou me perguntando se sou apenas mais uma vítima de sua mentira sem esforço ou não. Ana encolheu os ombros. Se eu não soubesse com antecedência, teria pensado que você deu a ele o cajado autêntico em vez de um falsificado. Ashton sorriu, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Astaroth interrompeu. Você não está esquecendo alguma coisa. Eu não estou transformando Kearney em um lobisomem se é disso que você estava falando. Um lobisomem de classe A. Pessoas de volta à Terra ficariam loucos se ouvissem falar disso. No entanto, em retrospectiva, virar Kearney apressadamente no momento não era sábio. A galáxia estava cheia de pessoas talentosas e as tarefas de evolução consumiam muito tempo. Dito isso, Ashton achou melhor transformar um indivíduo talentoso e cultivá-lo do que converter uma pessoa de alto escalão com talento medíocre. HM. Presumi que na pressa de completar as missões, você cometeria alguns erros. Parece que eu estava errado. Ainda de novo. Vamos voltar, disse Ashton. Cumprimos as obrigações do contrato. Não vale a pena perder mais tempo aqui. Ana assentiu, e os dois deixaram a floresta para Zana. Seu tempo em Okuna havia chegado ao fim e era hora de coletar suas recompensas e partir para uma nova aventura. Em alguma parte não mapeada da galáxia, não muito longe do planeta Okuna, uma frota de 7 naves espaciais estava indo em direção ao planeta selvagem. Já fazia um tempo que o culto do cosmos não recebia atualizações de Ciclope Ônico. Capturar a Sucubo era de extrema importância, e o súbito silêncio de seus súditos era estranhamente suspeito. Sinceramente, o culto não poderia se importar menos se Ciclope e Ônico estivessem mortos. Eles estavam mais preocupados se seu plano de capturar a Sucubo foi revelado a Reaper e sua equipe. Se a Sucubo se escondesse, seria difícil encontrar outra de sua espécie, o que interromperia seus planos novamente. Quanto mais nós temos que viajar. Um homem envolto em armadura preta latiu. Levaria mais uma semana, senhor. Uma voz robótica respondeu, na velocidade atual, quero dizer. HMPH. O homem resmungou com raiva. Cada momento precioso que eles desperdiçaram durante a viagem garantiu a fuga da Sucubo do planeta. Embora sua parceria com os tubarões do metal não tenha sido ameaçada na época, o líder certamente notará uma cadeia contínua de falhas. Irritar o líder era a última coisa que qualquer um que trabalhasse no submundo iria querer, e era ainda mais perigoso para aqueles que trabalhavam de perto com o líder. Era justo dizer que chegar perto do líder era mais perigoso do que mergulhar em um buraco negro. Ordene aos cruzadores que sigam em frente e assumam o controle da cidade enquanto estamos a caminho, disse o homem. Não vou deixá-la escapar desta vez. Não importa o que aconteça. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.